Eles desprezavam a faxineira porque pensavam que ela era apenas uma faxineira, mas ninguém esperava que aquela mulher tivesse poder suficiente para forcar o CEO a renunciar bem na frente do conselho de diretores. Quando a mulher invisível se tornou a pessoa mais poderosa na sala, ninguém percebeu. O escritório já fervilhava com a energia da agitação matinal, mas ninguém notou Evelyn enquanto ela entrava silenciosamente pela porta lateral, empurrando seu carrinho de limpeza com seu ritmo constante de sempre. Ela vestia seu uniforme verde escuro como uma armadura. Seu rosto calmo e despretensioso, sem traer nenhuma das emoções que ela mantinha cuidadosamente guardadas. Para os executivos, ela era invisível, apenas a faxineira, a pessoa que limpava suas mesas, esvaziava suas lixeiras e, ocasionalmente, trocava aquenos educados como os poucos que reconheciam sua existência. Há anos era assim na Hawthorne Beck, uma corporação próspera no coração de Dallas, Texas. Evelyn, agora com seus 50 e poucos anos, havia se acostumado com a rotina e os olhares desdenhosos. Ela ouvia as piadas que faziam quando pensavam que ela não estava ouvindo, a forma como sua presença era tratada como inconveniente. Ela nem está fazendo nada agora. Alguém havia murmurado na semana passada enquanto ela esperava silenciosamente que eles terminassem a reunião para poder limpar a sala de conferências. Mas Evelyn não reagiu. Ela nunca reagia. Ela mantinha a cabeça baixa, as mãos firmes enquanto trabalhava. Ela sabia que era melhor não lhes dar a satisfação de uma reação. O que eles não sabiam, o que ninguém naquele escritório sabia, era que Evelyn tinha segredo. Segredo tão poderoso que poderia virar o prédio inteiro de cabeça para baixo. Mas Evelyn não era impulsiva. Ela acreditava na paciência, em observar e esperar. Hoje, no entanto, enquanto ela caminhava pelos corredores bem iluminados, seu comportamento calmo escondia o fato de que ela estava chegando ao seu limite. A manhã transcorreu como de costume. Evelyn poliu as portas de vidro até a perfeição, aspirou o carpete grosso do saguão e organizou as mesas bagunçadas daqueles que nunca pensavam duas vezes antes de deixar pilas de papéis para trás. Ela trabalhou diligentemente, mesmo enquanto conversas sobre grandes negócios e promocos flutuavam no ar. Uma conversa, porém, chamou sua atenção. Ela não estava tentando bisbilhotar, não era sua natureza, mas as vozes eram altas e impossíveis de ignorar. A reunião de acionistas na próxima semana, disse um executivo. Seu tom era presunçoso, beirando a arrogância. E não temos nada com que nos preocupar. O conselho adora os números e o CEO é intocável. Ninguém em sua consciência o desafiaria. Evelyn parou por um momento, segurando o cabo de seu carrinho com mais força. Ela sabia o que eles não sabiam. Eles não tinham ideia do quão errados estavam, mas Evelyn não deixou seus pensamentos demorarem muito. Ainda havia trabalho a fazer e ela tinha que estar pronta para o que estava por vir. A Hawthorne Beck orgulhava-se de sua imagem elegante e moderna. Sua sede, imponente edifício de vidro no centro de Dallas, era frecuentemente apresentada em revistas de negocios como símbolo de sucesso corporativo. Por dentro, no entanto, a realidade era muito menos clamorosa. A cultura era implacável, e quanto mais alto voce subia, menos parecia se importar com quem estava abaixo de voce. Evelyn passou quase uma década naqueles corredores, observando silenciosamente. Ela viu as promocos serem entregues às vozes mais altas, não aos trabalhadores mais qualificados. Ela viu os acordos sussurrados a portas fechadas, a forma como as pessoas encobriam erros culpando aqueles sem poder para se defender. E então havia o CEO Alan Graves, homem que exalava autoridade e arrogância em igual medida. Alan era o tipo de líder que inspirava respeito pelo medo. Sua voz ecoava nas reuniões, seus comentários afiados silenciando até mesmo os executivos mais ousados. Para ele, o sucesso era tudo o que importava e as pessoas eram ferramentas a serem usadas. Evelyn frequentemente ouvia seus comentários sarcásticos sobre funcionários que não se encaixavam na imagem. Ela ainda está aqui. Evelyn uma vez ouviu Alan dizer sobre uma das secretárias mais velhas. Porque ainda não a aposentamos, não é como se ela estivesse agregando valor. Não eram apenas os comentários. A empresa estava cheia de práticas antiéticas que eram varridas para debaixo do tapete. Bônus eram discretamente cortados para a equipe de nível inferior, mesmo enquanto a equipe de liderança celebrava lucros recordes. Evelyn ouviu sobre relatórios de despesas inflacionados,
negocios obscuros com clientes e até mesmo a demissão silenciosa de denunciante que ouço falar. A equipe de limpeza, incluindo Evelyn, arcava como peso da cultura. Ela viu seus colegas de trabalho serem levados às lágrimas depois de serem repreendidos por deixar grau de poeira para trás. Ela viu seus salários estagnarem mesmo como aumento da carga de trabalho. E, claro, havia o constante desrespeito à sua humanidade, a forma como as pessoas evitavam o contato visual. Falavam com eles de forma condescendente ou os tratavam como se fossem parte da mobília. Incidente ainda queimava na memória de Evelyn. Jovem estagiário havia acidentalmente derramado café no chão de mármore perto do escritório de Alan. O estagiário congelou, claramente aterrorizado enquanto Alan virava a esquina. «Você está brincando comigo?» Alan estalou. Seus olhos dispararam para Evelyn, que acabara de passar com seu esfregão e balde. «Limpe isso», ele latiu para ela, como se ela fosse a culpada. Ela não disse uma palavra. Ela não precisava. O estagiário pediu desculpas profusamente, mas Alan o dispensou como um aceno de mão. Para ele, pessoas como Evelyn e o estagiário não passavam de ruído de fundo. Esses momentos se acumularam ao longo dos anos, cada como uma pedra adicionada a uma montanha crescente. A paciência de Evelyn era impressionante, mas ela não era imune ao peso de tudo isso. Ela sentia a picada do desrespeito, a exaustão de ser invisível. Mas Evelyn nunca foi do tipo de desmoronar. Ela deixou que esses momentos alimentassem sua determinação, guardando-os como única para o dia em que precisaria deles. Os funcionários ao seu redor podem não ter notado seu silêncio, mas ele falava volumes. Evelyn estava sempre observando, sempre ouvindo. E quanto mais ela via, mais ela percebia que o sucesso da empresa vinha à custa de sua humanidade, mas Evelyn não estava apenas fazendo anotacos. Ela estava planejando silenciosamente, e logo as pecas começariam a se encaixar. Por anos, Evelyn manteve seu segredo bem guardado, não por medo, mas por estratégia. Ela não era apenas uma faxineira. Ela era a melhor acionista da Hawthorne Beck, um título que ela havia herdado após a morte inesperada de seu falecido marido Martin. Martin havia sido um investidor silencioso nos primeiros dias da empresa, acumulando acos quando ninguém acreditava em seu potencial. No momento de sua morte, essas acos haviam se tornado uma participação controladora. No início, Evelyn não sabia o que fazer com esse poder inesperado. Ela não era uma estrategista corporativa ou uma frequentadora de salas de reuniões. Ela era apenas Evelyn, uma mulher que havia criado 2 filhos, lutado contra os desafios da vida e encontrado consolo na rotina. Mas com o tempo, enquanto continuava seu trabalho silencioso dentro da empresa, ela percebeu o valor de sua posição. Ser invisível lhe dava uma vantagem. Ela podia observar sem ser notada, ouvir sem levantar suspeitas e aprender tudo o que precisava saber sobre as pessoas que pensavam que dirigiam a empresa. O momento que a levou ao limite veio durante um turno noturno de rotina. Evelyn acabara de terminar de limpar o lounge executivo quando ouviu 2 gerentes senhores rindo enquanto bebiam. Eles estavam falando sobre demissões, brincando sobre como era fácil cortar o peso morto, sem que ninguém se importasse. Algumas dessas pessoas agem como se seus empregos importassem, disse um deles com uma risada. Eles não percebem o qual substituíveis são. Evelyn ficou paralisada atrás da porta, a mão apertando o pano de limpeza. Esses não eram apenas números em uma planilha. Eram pessoas reais, pessoas com famílias, contas e sonhos. E, no entanto, para esses homens, não passavam de bens descartáveis. Naquela noite, Evelyn sentou-se à sua pequena mesa da cozinha com uma xícara de chá e um bloco de notas. Ela começou a escrever sem saber onde aquilo a levaria, mas sabendo que não podia mais ficar em silêncio. Ela listou as práticas antiéticas que havia testemunhado, as pessoas que haviam sido maltratadas e os momentos que a marcaram ao longo dos anos. Quando o sol nasceu, ela havia delineado um plano que mudaria tudo. Seu primeiro passo foi aprofundar-se. Evelyn usou seu acesso ao prédio para coletar informações que a maioria das pessoas nem pensaria 2 vezes. Ela tomava notas mentais sobre conversas, prestava atenção aos horários e até mesmo olhava discretamente para documentos deixados nas mesas. Ela não estava roubando ou bispilhotando, ela estava simplesmente juntando as pecas, montando um panorama do funcionamento interno da empresa. O segundo passo foi chamar reforços.
Evelyn tinha alguns aliados de confiança fora da empresa, amigos que eram advogados, analistas financeiros e ex-funcionários que haviam saído em maus termos. Ela compartilhou o que sabia e pediu conselhos. Lentamente, eles ayudaram a elaborar uma estratégia que não apenas exporia a cultura tóxica, mas também garantiria o futuro da empresa. O último passo foi o mais difícil. Evelyn sabia que confrontar o Keo e o conselho exigiria mais do que apenas evidências. Exigiria coragem, compostura e uma profunda crença em seu próprio valor. Ela praticou seu discurso em frente ao espelho, sua voz firme, mas resoluta. Ela sabia que não se tratava apenas dela. Era sobre todos que já haviam sido dispensados, subestimados ou tratados como menos importantes. A reunião de acionistas estava a menos de uma semana de distância. Evelyn estava pronta. Ela não estava apenas entrando naquela sala como uma faxineira. Ela estava entrando como alguém que segurava o futuro da empresa em suas mãos. Mas à medida que o dia se aproximava, Evelyn não pôde deixar de sentir o peso do que estava prestes a fazer. Não era apenas um confronto. Era um acerto de contas. O dia da reunião de acionistas chegou com um mar de confiança irradiando pelo prédio. Executivos desfilavam pelos corredores, suas conversas cheias de otimismo sobre mais um ano de lucros recordes. Nenhum deles notou Evelyn empurrando seu carrinho de limpeza em direção à sala de conferências do último andar. Seu rosto calmo e legível como sempre. A sala de reuniões contrastava fortemente com o resto do escritório. Sua longa mesa polida brilhava sob iluminação suave e as janelas do chão ao teto ofereciam uma vista do horizonte de Dallas. Ao redor da mesa estavam as figuras mais poderosas da empresa, incluindo Alan Graves na cabeceira, sua postura imponente, seu sorriso exhalando arrogância. Evelyn entrou silenciosamente, como sempre fazia, colocando um jarro de água na mesa lateral. Ninguém olhou para ela. Para eles, ela era apenas parte do cenário, mas desta vez Evelyn não saiu. Com licença, disse ela, sua voz cortando a sala como uma lâmina. Cabecas se viraram confusas e ligeiramente irritadas. Alan mal olhou para ela. Estamos no meio de algo, disse ele desdenosamente. Eu sei, Evelyn respondeu, seu tom firme mas resoluto. É por isso que estou aqui. Alan recostou-se na cadeira, um sorriso condescendente se espalhando pelo rosto. A menos que você esteja aqui para limpar depois de nós, sugiro que saia. Evelyn não estremeceu. Em vez disso, ela se adiantou, tirando uma pasta de seu carrinho e colocando-a sobre a mesa. O logotipo da Hawthorne em Beck estava estampado na frente, junto com as palavras relatório de acionistas. A sala silenciou. O sorriso de Alan vacilou quando Evelyn começou a falar. Por anos, observei esta empresa prosperar às custas de pessoas que você se recusam a ver, disse ela, sua voz inabalável. Eu assisti funcionários serem maltratados, limites éticos serem cruzados e lucros serem priorizados sobre a humanidade. E eu permaneci em silêncio até agora. Murmúrios irromperam ao redor da mesa. Um dos membros do conselho inclinou-se para a frente, apertando os olhos para a pasta. O que isso? Isso, Evelyn disse, abrindo a pasta, e prova. Prova das práticas antiéticas, da magestão e do total desrespeito pelas pessoas que fazem esta empresa funcionar. A voz de Alan ecoou pela sala. Quem você pensa que é vindo aqui e fazendo acusações? Você é uma faxineira. Evelyn enfrentou seu olhar com uma calma que chocou a sala. Não, Sr. Graves. Eu sou a acionista majoritária da Hawthorne Beck e hoje estou demitindo você. O choque se espalhou pela sala como um trovão. O rosto de Alan empalideceu, sua postura confiante desmoronando enquanto as palavras afundavam. Você está brincando, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente. Evelyn não piscou. Não, Sr. Graves, eu não estou. Ela se virou para os membros do conselho, seu olhar penetrante. Eu passei anos reunindo evidências e está tudo aqui. Os relatórios de despesas inflacionados, as demissões antiéticas, as reclamações de assédio que vocês enteraram. Eu tenho o poder de botá-lo para fora e estou usando-o. A sala explodiu em caos. Alan tentou argumentar, sua voz aumentando em desespero, mas os membros do conselho rapidamente perceberam a gravidade da situação. Por eles se voltaram para Evelyn, fazendo perguntas, folheando a pasta e confirmando suas alegações. Não demorou muito para que a votação acontecesse.
Evelyn havia feito sua licao de casa e as evidencias que ela apresentou não deixaram espaço para dúvidas. Alan Graves foi removido de sua posição naquela mesma tarde, seus protestos caindo em ouvidos moucos. Enquanto a segurança escoltava Alan para fora do prédio, Evelyn estava na sala de reuniões com as costas retas e a expressão calma. Os executivos que antes a ignoravam agora a olhavam com uma mistura de admiração e culpa, mas Evelyn não estava buscando sua aprovação. Ela já havia focado no que viria a seguir. A notícia da demissão de Alan Graves se espalhou pela empresa como um incêndio. Na manhã seguinte, todo o escritório fervilhava com descrença e especulação. Como a faxineira, a quieta e despretensiosa Evelyn poderia ter sido a acionista majoritária o tempo todo. Susurros enchiam as copas e os corredores, mas desta vez eles não eram desdenhosos, eles estavam cheios de respeito, admiração e até mesmo um toque de culpa. Evelyn, no entanto, não se deleitou com a atenção. Ela voltou ao escritório no dia seguinte, não com esfregão e balde, mas com uma prancheta e um plano. Ela não estava ali apenas para demitir CEO tóxico. Ela estava ali para mudar o futuro da empresa. Nas semanas que se seguiram, Evelyn trabalhou incansavelmente para implementar mudanças. Ela comunicou com as pessoas que haviam sido negligenciadas por anos. Aumentos foram dados à equipe de limpeza e a outros trabalhadores subestimados. Evelyn garantiu que o departamento de lei levasse a sério as reclamações de assédio e discriminação, introduzindo um órgão de fiscalização independente para garantir a transparência. Ela também abordou a cultura tóxica que havia se espalhado sob a liderança de Alan. O conselho, antes cúmplice de suas ações, agora se viu responsabilizado. Evelyn insistiu em programas de treinamento regulares focados em ética, inclusão e bem-estar dos funcionários. Pela primeira vez em anos, os funcionários da Hawthorne Beck se sentiram vistos, ouvidos e valorizados, mas Evelyn não parou por aí. Ela organizou reuniões abertas, convidando funcionários de todos os níveis para compartilhar suas experiências e ideias. Ela ouviu atentamente, fazendo anotações e garantindo que todos tivessem voz na formação do futuro da empresa. Uma tarde, enquanto Evelyn caminhava pelo escritório, ela foi parada por um jovem estagiário, o mesmo que havia derramado café perto do escritório de Alan meses atrás. Obrigado, disse ele, sua voz sincera, por tudo. Você mudou este lugar. Evelyn sorriu calorosamente. Não, nos mudamos este lugar, juntos. Fora do prédio, o horizonte de Dallas cintilava sob o sol do final da tarde. Evelyn ficou por um momento olhando para a imponente estrutura de vidro que ela havia entrado despercebida. Havia sido um longo caminho, mas ela havia feito o que muitos pensavam ser impossível. Não se tratava apenas de demitir um CEO ou expor a corrupção. Tratava-se de mostrar que, por mais invisível que alguém possa se sentir, eles podem ter o poder de criar uma mudança significativa. Evelyn provou que a resiliência, a paciência e a integridade podem triunfar sobre a arrogância e a ganância. Ela respirou fundo, sentindo uma sensação de paz que não sentia há anos, e então ela se afastou, não para desaparecer no fundo, mas para abraçar um novo capítulo em sua vida. A vida muitas vezes subestima a força silenciosa daqueles que observam, suporta-me alguém quando é a hora certa. A história de Evelyn nos lembra que as pessoas mais inesperadas podem se tornar os catalisadores para uma mudança profunda. Se você achou a jornada dela inspiradora, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias que provam o poder da resiliência e da justiça.